Hoje a gente vai se aventurar no mundo da cirurgia verde. E para isso, a gente vai se basear no livro do Dr. Alberto Peribanez Gonzalez, Cirurgia Verde. Isso! E em algumas entrevistas que ele deu, né, falando sobre essa abordagem, que é uma maneira assim completamente diferente da tradicional de pensar a saúde. É, sai totalmente do convencional, né? Vai para uma visão mais holística, mais integrada Integrada. do nosso corpo. E o que eu achei super interessante é que ele usa uma analogia assim genial para explicar a cirurgia verde. Ó. Consertar uma bicicleta. Ah, verdade, ele fala da experiência dele, né? É, Na Alemanha. é. É. Você lembra daquela cena? Você tá lá pedalando super feliz, curtindo o visual, de repente, pneu furado. Ai, E aí, o que a gente costuma fazer? A gente já pensa, vou ter que levar no mecânico, É. né? É. Mas ele estava hospedado na casa de um casal alemão. E o senhor da casa, sem pestanejar, pegou a bicicleta, levou pro porão e consertou rapidinho. É. E aí que entra a sacada genial do Dr. Gonzalez. Ele compara essa situação com a forma como muitas vezes a gente lida com a nossa saúde, a gente meio que terceiriza a responsabilidade, né? Quer dizer que os médicos resolvam tudo. É, tipo, entrega a bicicleta pro mecânico. Sem nem entender o que aconteceu Sem entender o problema. com a causa do problema, né? É. E a cirurgia verde propõe justamente o oposto. Entender como o nosso corpo funciona, quais são os mecanismos que estão desequilibrados e, a partir daí, assumir o controle da situação. É, buscar as ferramentas certas. Buscar as ferramentas certas para promover a nossa própria saúde. Faz muito sentido, né? Mas aí, como a gente faz isso na prática? Quais são essas ferramentas que ele menciona? Uma das ferramentas mais importantes é a metagenômica. Metagenômica? Já ouviu falar? Nunca tinha ouvido falar. Basicamente, ela estuda o conjunto de genes de todos os micro-organismos que vivem no nosso corpo. Sabia que a gente tem trilhões de bactérias, fungos, vírus habitando a nossa pele, o nosso intestino, a nossa boca. Sério. Trilhões. É? E sabe o que mais? Esses micro-organismos, que a gente chama de microbiota, desempenham funções essenciais para a nossa saúde. Nossa. Eles ajudam na digestão dos alimentos, na produção de vitaminas, no fortalecimento do sistema imunológico. É como se a gente tivesse um ecossistema inteiro dentro da gente, né? É, e a metagenômica mostrou que a microbiota tem 100 vezes mais genes do que o nosso próprio DNA. Caramba. É muita informação genética influenciando o nosso corpo. Quer dizer que a gente não é só um conjunto de células humanas, a gente é um conjunto de micro-organismos também. Exato. E a saúde desse ecossistema interno, a diversidade e o equilíbrio da microbiota influenciam diretamente a nossa saúde. E adivinha? O quê? Nossas escolhas, nossos hábitos impactam diretamente nesse equilíbrio. Aí que entra a cirurgia verde, né? Mas como a gente pode, operar esse ecossistema interno através da alimentação? A alimentação é fundamental. Mas a cirurgia verde vai além da dieta. Engloba o estilo de vida, o contato com a natureza, o gerenciamento do estresse, as emoções. Tudo isso influencia a expressão dos nossos genes. A gente pode influenciar a expressão dos nossos genes. Eu sempre achei que isso fosse algo imutável, sabe? Determinado desde o nascimento. E é aí que entra outro conceito fascinante, a epigenética. Epigenética. Ela estuda como fatores ambientais, as nossas experiências de vida podem ligar ou desligar determinados genes sem alterar a sequência do DNA. Nossa, que interessante. Quer dizer que a gente não é refém do nosso código genético? Exatamente. A epigenética nos mostra que a gente tem um poder enorme de moldar a nossa saúde através das nossas escolhas. Que legal. Me explica melhor como isso funciona. Como é que o ambiente pode conversar com os nossos genes? Imagine o DNA como um manual de instruções. A epigenética seria um conjunto de marcações nesse manual indicando quais páginas devem ser lidas e quais devem ser ignoradas. Então, dependendo das marcações epigenéticas, determinados genes podem ser ativados ou silenciados. Isso mesmo. E essas marcações são influenciadas por diversos fatores, como a alimentação, o estresse, o contato com toxinas, as emoções. Nossa. Então quer dizer que se a gente se alimenta mal, por exemplo, a gente pode estar marcando o nosso DNA de forma negativa, aumentando o risco de desenvolver doenças. Exatamente. E o contrário também é verdadeiro. Se a gente adota hábitos saudáveis, a gente pode reprogramar o nosso corpo, otimizando o funcionamento dos nossos genes. Caramba, que incrível! E quais são os mecanismos que fazem essa mágica acontecer? Existem vários, mas dois são super importantes: as histonas e a metilação. Histonas metilação. As histonas são proteínas que atuam como carretéis, organizando o DNA dentro do núcleo da célula.
Imagina um fio enrolado num carretel. Se o fio estiver muito apertado, fica difícil ler as informações. As estonas funcionam de forma parecida. Entendi? Então as estonas controlam o acesso aos genes. Exatamente. É. E a metilação é um processo químico que adiciona um bloqueador em determinadas regiões do DNA. É como se colássemos um adesivo numa página do manual, impedindo que ela seja lida. Ou seja, as estonas controlam o empacotamento do DNA e a metilação adiciona etiquetas que podem bloquear o acesso aos genes. Isso mesmo. E esses mecanismos são influenciados pelas nossas escolhas, pelos nossos hábitos. Uau! É muita informação para processar, mas o importante é entender que a gente não é um mero produto dos nossos genes, né? A gente tem um poder enorme de influenciar nossa saúde através do nosso estilo de vida. Sim. E como a gente coloca isso em prática? Quais são os primeiros passos para aplicar a cirurgia verde na nossa vida? Acho que o primeiro passo é a autoobservação. Prestar atenção aos sinais do nosso corpo, às nossas emoções, aos nossos hábitos. Identificar o que nos faz bem, o que nos tira do eixo. E a partir daí, a gente pode começar a fazer pequenas mudanças. Experimentar novos alimentos, incorporar atividades físicas, buscar momentos de relaxamento. Exatamente. E o mais legal é que a epigenética nos mostra que nunca é tarde para começar. Então, mesmo que a gente tenha herdado genes que nos predispõem a certas doenças, ou que a gente tenha vivido experiências negativas que deixaram marcas no nosso corpo, ainda dá para reverter a situação. Com certeza. A cirurgia verde nos convida a assumir o protagonismo da nossa saúde, a buscar o autoconhecimento e a trilhar um caminho de bem-estar, independente do nosso ponto de partida. Que mensagem poderosa. E como a gente pode se aprofundar mais nesse universo da cirurgia verde? Quais são as próximas etapas do nosso mergulho? No próximo bloco, a gente vai explorar um pouco mais a fundo os pilares da cirurgia verde. A alimentação, o estilo de vida, o contato com a natureza. E vamos ver como a gente pode aplicar esses conhecimentos no nosso dia a dia de forma prática e prazerosa. Legal, já estou ansioso para continuar esse mergulho. E você que está acompanhando a gente, não perde o próximo bloco. Vamos juntos desvendar os segredos da cirurgia verde e descobrir como cultivar uma vida mais saudável e equilibrada. E aí, pessoal, prontos para continuar a nossa exploração da cirurgia verde? Sim, no bloco anterior a gente mergulhou no mundo da metagenômica e da epigenética. Foi incrível descobrir como a nossa microbiota e os nossos hábitos influenciam a expressão dos nossos genes. É verdade. Mas agora vamos para a parte prática. Como a gente coloca a cirurgia verde em ação no dia a dia? Boa pergunta. Quais são os pilares dessa abordagem? O que o Dr. Gonzalez destaca como essencial? Ele se baseia em alguns pilares principais. A alimentação, é claro. Aham, a alimentação. O estilo de vida como um todo. Uhum. O contato com a natureza, o gerenciamento do estresse, o cultivo de emoções positivas. Nossa, quanta coisa. Mas vamos por partes. Começando pela alimentação, o que ele recomenda? Que tipo de dieta a gente deve seguir? Ele defende uma dieta rica em alimentos vegetais integrais, com ênfase na qualidade, variedade e na sazonalidade dos alimentos. Ou seja, bastante frutas, verduras, legumes, grãos integrais. Exatamente. Priorizando sempre alimentos orgânicos, frescos e cultivados localmente, sempre que possível. Legal. E o que a gente deve evitar? Tem alguma lista negra de alimentos? Ele alerta para o consumo excessivo de alimentos processados, industrializados, ricos em açúcar, sal, gorduras trans. Ele compara esses alimentos a vírus que contaminam nosso corpo, sabe? Desequilibrando nosso metabolismo e abrindo caminho para as doenças. Faz sentido. Esses alimentos, além de serem pobres em nutrientes, costumam ter um monte de aditivos químicos que, a longo prazo, podem prejudicar a nossa saúde. Exatamente. E a cirurgia verde não se resume só à alimentação. Estilo de vida também é fundamental. E o que isso significa na prática? Uhum. Porque a gente precisa mudar o nosso dia a dia. Praticar atividades físicas regularmente. Ter sono reparador. Cultivar o contato com a natureza. Gerenciar o estresse. É como se a gente precisasse criar um estilo de vida que promovesse o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida, né? Exatamente. A cirurgia verde nos convida a cuidar do corpo, da mente e do espírito, reconhecendo que tudo está interligado. Verdade. Mas e as emoções? Elas também influenciam a nossa saúde. Com certeza. O Dr. Gonzalez cita um estudo fascinante realizado com ratos que mostra como o cuidado materno pode influenciar a expressão de genes relacionados ao estresse e ao comportamento. Interessante, como assim? Os filhotes que recebiam mais afeto da mãe cresciam mais calmos, confiantes e com melhor desempenho em testes de aprendizado. Nossa. Quer dizer que o amor e o afeto podem literalmente moldar o nosso cérebro. Exatamente. E ele sugere que essa mesma lógica se aplica aos seres humanos. As experiências da infância, tanto positivas quanto negativas, podem deixar marcas profundas no nosso epigenoma, influenciando a nossa saúde física e mental ao longo da vida. É verdade. Isso me faz pensar na importância de criarmos um ambiente acolhedor e seguro para as crianças, sabe? Oferecendo a elas amor, suporte emocional,
oportunidade de desenvolvimento saudável. Concordo plenamente. E essa responsabilidade não se limita aos pais e familiares. A sociedade como um todo precisa se engajar na criação de um ambiente propício à saúde e ao bem-estar de todos, desde a infância até a idade adulta. É verdade. Mas e como a gente lida com as experiências negativas do passado? Será que a gente consegue reprogramar o nosso corpo mesmo depois de ter passado por traumas ou ter cultivado hábitos nocivos por muito tempo? Aí que entra a beleza da epigenética. Ela nos mostra que o nosso DNA não é um destino imutável. É um sistema dinâmico e adaptável que pode ser influenciado pelas nossas escolhas e ações. Ou seja, nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para adotar um estilo de vida mais saudável, para buscar o autoconhecimento, para se conectar com a natureza, para cultivar emoções positivas. A cirurgia verde nos oferece um caminho de cura e transformação, independente do nosso ponto de partida. Que legal. Mas na prática, por onde a gente começa? Como a gente coloca tudo isso em ação? O primeiro passo é a autoobservação. Prestar atenção aos sinais do nosso corpo, às nossas emoções, aos nossos hábitos. Identificar o que nos faz bem, o que nos tira do eixo. E a partir daí começar a fazer pequenas mudanças, passo a passo. Quer dar alguns exemplos práticos para os nossos ouvintes? O que eles podem começar a fazer hoje mesmo? Boa ideia! Começando pela alimentação, a gente pode sugerir a substituição de alimentos processados por opções mais naturais e nutritivas. Trocar o pão branco pelo pão integral, o refrigerante pela água aromatizada com frutas, os salgadinhos industrializados por castanhas e frutas secas. Ótimas dicas. E em relação ao estilo de vida? A prática regular de atividades físicas é fundamental, mas não precisa ser nada muito intenso. Uma caminhada ao ar livre, uma aula de dança, uma partida de futebol com os amigos. O importante é se movimentar com prazer, sem se cobrar demais. Legal. E para gerenciar o estresse, alguma dica? A meditação, o yoga, os exercícios de respiração são ótimas ferramentas para acalmar a mente e reduzir o estresse. E o contato com a natureza também é super importante. Um passeio no parque, um banho de mar, um piquenique na grama. Essas atividades simples nos ajudam a relaxar, a recarregar as energias e a nos conectar com a nossa essência. E para cultivar emoções positivas, o que a gente pode fazer? Cultivar a gratidão, a compaixão, buscar atividades que nos tragam alegria, que nos inspirem, que nos conectem com o nosso propósito de vida. Nossa, quantas dicas valiosas. E o mais legal é que são atitudes simples, que a gente pode incorporar no nosso dia a dia sem grandes dificuldades. Exatamente. A cirurgia verde não se trata de fazer grandes revoluções. É sobre cultivar pequenos hábitos que, ao longo do tempo, vão transformando a nossa saúde e a nossa vida. É verdade. E a jornada não termina por aqui. Ainda temos muito a explorar nesse universo da cirurgia verde. Verdade. No próximo bloco, vamos aprofundar um pouco mais a nossa conversa e te convidar a refletir sobre como você pode aplicar esses conhecimentos na sua própria vida. Fique ligado. Chegamos então à parte final do nosso mergulho na cirurgia verde. É isso aí? Nossa, quanta coisa a gente explorou, né? É verdade. A gente falou da metagenômica, da epigenética. Dos pilares da alimentação, do estilo de vida. Ufa, é bastante coisa para digerir, né? É muita informação. Mas o mais importante é a gente entender que a gente tem esse poder de moldar a nossa saúde através das nossas escolhas. Exato. E que a cirurgia verde nos dá esse caminho, né? Hein, mano? Para a gente alcançar o bem-estar de forma integral, cuidando do corpo, da mente, do espírito. É isso aí. E agora, conta pra gente, o que você achou de tudo isso? O que te inspirou? O que você já coloca em prática na sua vida? O que você gostaria de mudar? A gente deu um monte de conceito, um monte de dica. Mas agora é a hora de você que está nos ouvindo pensar em como aplicar a cirurgia verde na sua realidade, né? É, porque cada um tem a sua, né? Lembra da analogia da bicicleta? Lembro. Você é o responsável por cuidar da sua magrela, Cuidar da sua saúde. manter ela funcionando direitinho. E essa responsabilidade não pode ser terceirizada, né? Você tem que se engajar, buscar conhecimento, experimentar, ajustar. A saúde é uma jornada individual, né? Cada caso é um caso. Única. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. É verdade. O importante é cada um encontrar o seu próprio caminho, o seu próprio ritmo. Sem pressa, né? E ter paciência, porque mudança de hábitos leva tempo. Exige disciplina. Muitas vezes exige da gente sair da zona de conforto. Total. Mas os benefícios da cirurgia verde, eles valem todo o esforço, né? Com certeza. É um investimento na sua saúde, na sua qualidade de vida, na sua longevidade. É um presente que você se dá. Ah. Um ato de amor próprio e cuidado com o seu corpo, com a sua mente, com o seu espírito. Isso. E essa jornada não precisa ser solitária, né? Não, de jeito nenhum.
Você pode buscar apoio em livros, em cursos, em profissionais de saúde, nos amigos, nos familiares. E também pode contar com a gente. Claro. Compartilhe suas dúvidas, suas descobertas, as suas experiências com a cirurgia verde lá nas nossas redes sociais. Isso. Vamos construir uma comunidade de apoio, onde a gente pode aprender um com o outro e celebrar a beleza da vida em todas as suas formas. É isso aí. E para a gente finalizar nosso mergulho de hoje, uma última reflexão. Boa! O que você pode fazer hoje mesmo para cuidar da sua saúde? Qual pequeno passo você pode dar em direção a um estilo de vida mais saudável, mais equilibrado? Lembre-se, a saúde é um presente precioso, uma dádiva que a gente deve cultivar com carinho, com atenção a cada dia. É isso. E a cirurgia verde nos convida a abrir os olhos para essa dádiva, né? A reconhecer o poder que a gente tem de moldar a nossa saúde e a trilhar um caminho de bem-estar e autoconhecimento. É isso aí. A gente espera que você tenha gostado do nosso mergulho profundo no universo da cirurgia verde. E que as informações, as reflexões, as inspirações que a gente compartilhou aqui te motivem a assumir o comando da sua saúde. E a construir uma vida mais plena, mais vibrante, mais feliz. Até a próxima. Até! Que a saúde e o bem-estar te acompanhem em cada passo da sua jornada.